noite, graça e paz, passando aqui num dia diferente, com um vídeo também diferente. Para quem não percebeu, o canal Revela-se a Mim, ela agora está com uma playlist, e essa playlist contém testemunho, né? Fora a playlist de música, eu coloquei essa que contém testemunho. E hoje eu trouxe uma pessoa para dar um testemunho da vida dela. Uma pessoa que atravessou o vale da sombra da morte, mas o Senhor esteve com ela, né? Eu quero deixar já para meditação de vocês, lá em Filipenses 13, onde o apóstolo Paulo fala que tudo posso naquele que me fortalece. Muitas das vezes a gente lê esse texto e colocamos ele num contexto diferente, num contexto de vitória, o que não é errado. Porque se a gente consegue algo na nossa vida é pelo Senhor, Ele que nos fortalece. Só que o apóstolo Paulo, quando ele está falando sobre isso, ele está falando que ele podia atravessar momentos difíceis, mas em tudo ele estava contente e dava graça ao Senhor, porque o Senhor estava com ele, né? Porque essa é a essência do crente. O crente atravessa o deserto, atravessa o vale da sombra da morte, mas em tudo o Senhor está com ele, dá vitória, né? E hoje a Elissimar vai estar aqui trazendo testemunho sobre a história dela, né? Como o Senhor operou na vida dela, né? Graça e paz. Eu vim através do convite da minha irmã aproveitar para falar o que Deus fez na minha vida. Dia 14 de março de 2018, uma semana antes de eu internar, eu estava tomando um remédio devido a eu estar passando mal. Tive dor no corpo antes de internar, muita dor no corpo, dor na junta, tive febre, enjoo. E aí eu fui na médica da minha cidade. Um dia a médica me colocou no soro, fiquei lá o dia tomando soro e passou bromopida para enjoo. E a doutora suspeita dela era dengue, porque naquele ano estava tendo muito caso de dengue. Mas ela recolheu sangue, fez coleta de sangue minha para descobrir o que era. E depois, naquela semana, no dia 14 de março, eu senti muita dor de madrugada, não aguentava de tanta dor. A minha irmã mais velha me levou até Rio Pomba. Aí antes da gente ir, a gente tinha imprimido o exame de sangue que foi colhido, enviado para a CISP, imprimimos e mostramos a médica de Rio Pomba. A doutora lá falou comigo que o meu caso era grave, que tudo indicava ser uma febre amarela. E aí eu levei o meu cartão de vacina, aí ela falou que era uma coisa muito grave, que a febre amarela era muito grave, mas se a pessoa for vacinada, a pessoa sai, porque a febre amarela leva até a morte, né? Mas como estava tudo em dia, o meu cartão estava em dia, a doutora falou que a chance de eu se recuperar era grande, mas que ali em Rio Pomba não tinha solução para mim, que eu dependia de um lugar que tivesse recurso. Aí nisso, de madrugada, chegamos em Rio Pomba, de lá fomos para Juiz de Fora. Aí eu fui para a Regional Leste e lá fiquei aguardando a vaga para algum hospital. Aí eu consegui no HU. Nisso nós chegamos de tardinha, à noite, dia 14 de março, nós fomos pro HU. Oi! Participação especial. Na noite, dia 14 de março, aí chegando lá no HU, o doutor me examinou e já me colocou no oxigênio. Aí eu fiquei no quarto no oxigênio. A minha irmã pôde passar a noite ali comigo, deixaram ela porque era tarde. Aí ela me apoiava a levar no banheiro porque eu estava sentindo falta de ar, até com dificuldade para conversar. Aí no outro dia eu tive que ficar só porque a minha idade não permitia ela, mas eu ainda estava no quarto no dia 15. Aí na parte da tarde, o médico falou para minha irmã que eu precisaria da UTI, que estava esperando vaga sair para mim ir para a UTI. Aí ele avisou a minha irmã que eu dependia de ir para lá. Aí ali eu fiquei preocupada, devido a eu ter uma filha com 2 anos de idade. E ali eu pedi a Deus para ajudar, me dar força para eu continuar, né? Continuar aqui para criar minha filha. E ali eu estava chorando, apavorada, com medo, né? Ali tinha um enfermeiro evangélico, o Charles, que me deu uma palavra de fé no momento, que me ajudou e falou comigo: olha, se você for para lá, se o Senhor te levar, vai ser benefício para você, porque lá você sabe, né? Você tem conhecimento que o céu é um lugar de glória, aqui na terra
tem dificuldade, tem doença, lá você vai estar bem. Mas aí eu falei com ele, eu tenho uma menina com 2 anos. Aí o Charles falou comigo, eu sou pai, Deus pode te levar e te trazer. Então nisso eu vou pedir a Deus para te guardar, te trazer de volta para você criar sua filha. E ali eu fui para a UTI. A minha irmã mais velha foi até a porta comigo. E antes de eu ir para a UTI, a minha sobrinha ia fazer 15 anos, a Nicole. E ali por telefone eu falei com a Eliciane ligou antes de eu ir para a UTI, falando que não estava com animação para fazer mais a festa de 15 anos da menina dela. E eu pedi ela para fazer, porque estava tudo arrumado para o aniversário de 15 anos, todo o gasto. Eu falei, não, eu quero que faça a festa da Nicole. Não deixe de fazer a festa da Nicole. Eu não sei como é que vai ser, se eu vou sair de lá, mas não deixe de fazer. Aí a minha irmã cumpriu o que eu tinha pedido, fez a festa da filha dela de 15 anos. Aí naquela noite, no dia 15 de março, à noite, mais tarde, eu fui para a UTI. E ali, antes de eu ser entubada, a Elisa, meu cunhado, presbítero Vinícius, ele foi lá, orou e ungiu. E ele me falou se eu cria que o Senhor poderia mudar. Qualquer coisa acontecesse comigo ali na UTI, se eu tinha fé que Deus ia estar comigo e que eu ia vencer o que passasse ali. Aí ele fez o voto, meu cunhado, no dia, falou comigo, disse, Mara, eu creio que você vai passar por tudo aqui, mas você vai sair daqui e eu vou fazer um culto de ação de graça na sua casa em agradecimento a Deus pela sua vida. Falou comigo, você crê? Aí eu respondi que sim, e eu fiz o voto com o Senhor também naquele dia, de dar testemunho nas igrejas que o Senhor me tirasse daquele local. E ali eu fiquei por 3 dias entubada. Ali eu escrevia. No próximo, meu cunhado orou, e aí ele falou comigo, eu vou embora agora porque eu preciso celebrar os 15 anos da Nicole. E ali a minha irmã ficou comigo assim, até ser entubada, depois ela foi. Aí no outro dia, eu recebi as pessoas da minha família. A mãe da Nicole, a Eliciane, foi me ver. O papel que eu escrevi para ela, eu perguntava se tinha acontecido o aniversário da Nicole, se tinha acontecido, se ela tinha realizado. O meu consciente estava bem. Eliciane fala que eu escorria lágrima no momento que eu vi ela, só escorria lágrima. E aí ela viu que eu queria comunicar e ela pediu ao enfermeiro um papel e uma caneta para mim escrever. E ali eu entubada, no momento que me chamava, eu escrevia consciente, porque eu estava preocupada que tinha que ter feito a festa de 15 anos e a minha irmã fez a festa de 15 anos da minha sobrinha. E aí no segundo dia do tubo, foi muita gente me ver. Eu sei pela minha família, algumas pessoas eu vi, que depois que me tirou o tubo, eu falei com uma enfermeira, o pastor da minha igreja veio me ver. O pastor da minha igreja veio orar por mim. Eu lembrava do pastor Ailton, o pastor que está cuidando da nossa igreja. Eu lembrava dele lá orar por mim. E o irmão Pedro. Eu lembrava depois de um pastor da Plenitude. Então, algumas pessoas que juntaram 5 pessoas num dia só para me ver. Alguns eu lembrava, outros eu esqueci, por causa do sedativo. Me chamava, eu comunicava através da escrita, mas assim, por ter tanta gente, alguns eu guardei na memória, outros não. Mas mas aí depois, no terceiro dia, à tardinha, que o médico me tirou o tubo, o doutor que cuidou de mim, que estava direto comigo do pulmão, ele falou comigo, olha moça, você queria escrever um livro aí? Mas eu falei assim, eu não sei, doutor, por que você está falando isso? Ele falou, você estava escrevendo entubada, você não lembra? Você escrevia para sua família, você pedia as coisas. Eu pedi para o meu marido cuidar da minha filha. Eu comunicava com a minha irmã Elicimeire.
E assim, eu com o tubo, no segundo e terceiro dia, o médico falou com a minha família que eles poderiam todos ir lá para despedir, porque para o médico não tinha recurso, não tinha solução. E assim, a minha família, o que elas fizeram? Minha família não desistiu de mim. Apesar do médico falar que não tinha jeito, que era para eles ir lá, eles foram. Mas eles foram buscar no monte. Os três dias que eu fiquei entubada, eles clamaram no monte, então a fé. Eles não desistiram, apesar da palavra do médico ser negativa, o médico falar que não tinha recurso, não tinha solução. Você nunca deve desistir de clamar ao Senhor, porque quando há vida, há esperança. Então ali eles buscavam por mim, eu sem saber o que estava acontecendo, né? Eu entubado por 3 dias, o meu marido fala que conversou comigo, falou assim, Deus vai te tirar daí, você crê? Aí eu falei amém. Ele via nos meus lábios mexendo com um tubo, amém. E eu escrevia no papel também as coisas. Então assim, chegou num dia que a doutora falou comigo, olha, a equipe urologista, ela vem te ver hoje. Aí eu falei com a doutora, o que está acontecendo? Eu não estou entendendo, porque o urologista precisa alguma coisa nos meus rins. Aí a doutora lá falou comigo, sim, porque você deu asepsia. Então a asepsia, aí a doutora explicou, você está com uma asepsia, você está com baço, seu baço alterou, você deu problema no seu baço, alterou, os seus rins, o seu pulmão está com água. E ali foi assim, a asepsia foi uma infecção, né, generalizada que ataca os outros órgãos. E eram 4 órgãos meus que a médica falou que estava com dificuldade. E eu fiquei assim assustada, porque eu entrei ali naquele hospital com falta de ar no dia 14 à noite no HU, e no dia 15 foi entubada. Eu fiquei assim assustada quando você acorda e você sabe que você ficou 3 dias no tubo e depois te avisa que você tá com asepsia, que tem 4 órgãos seus com problema, com dificuldade. E para você entender, né? Aí o médico explicou. E aí eu tinha aquela equipe, né, sempre cuidando de mim. Aí o infectologista cuidou, eles suspeitaram, eu tomei muito antibiótico ali. Eles suspeitaram de doença de gato, leptospirose. Cada hora eles apontavam alguma coisa que fez surgir essa sepsia em mim. Mas o médico não sabia certo o que estava acontecendo comigo. Aqueles dias eu entubado, o médico mandou a família ir lá, porque era para despedir de mim, que não tinha solução. A hora que eu estava com 12 dias, naquele UTI, 12 dias ali, o doutor que cuidava de mim todo dia do pulmão, eu tinha assim todo dia o doutor infectologista, por causa da infecção, a sepsia, e o médico que cuidava do pulmão, que todo dia fazia raio-x. O meu pulmão estava comprometido porque eu estava sentindo muito cansaço, água no pulmão. Então ali o médico do pulmão falou comigo, moça, você é um enigma, você está aqui, a gente não sabia o que ia acontecer com você, a sua situação é grave, mas você está melhorando. Eu passei muitos dias ali na UTI dando febre. Eu fui pro quarto, fiquei dando febre. Alimentava, dava enjoo. Tudo que eu comia dava enjoo. Aí eu comia, eles me davam ranitidina na veia para poder segurar o alimento. E assim, para medicina, eles não esperavam de eu ficar bem. Porque o doutor me falou que eu era um enigma. Você é um enigma, você é uma mulher de sorte. Eu falei, não, é Deus que mudou a minha vida. Teve um dia ali na UTI, você percebe que é você e Deus. Ali tem o horário da visita. Eu recebia visita no horário, porque antes a gente tinha a visita, dava para receber. E assim, eu ficava doida pro horário da visita
na UTI para ver alguém da família. Mas depois você passa aquele período todo, o dia inteiro sozinho, dividido por coluna. Ali você vê que é só você e Deus. E Deus, ele te protege em todo momento. Que ali faleceu um senhor. Eu vi a enfermeira falando que iria arrumar aquele senhor e ali me deu o maior medo. No momento que falou no senhor, porque os médicos falavam que a minha situação era grave. Eles não escondiam de mim, a situação é grave. Eles falavam, eu não sei o que está acontecendo, o que surgiu essa sepse sua, mas a gente está entrando com antibiótico, a leptospirose, para várias coisas. Você está medicando sem saber o que é, pra gente te ajudar. A gente não sabe o que está acontecendo com você. E ali, no dia que o senhor faleceu, e ali Deus mandou um pensamento na minha mente, veio na minha mente naquele momento que eu fiquei preocupada de arrumar o corpo daquele senhor. E ali na minha mente veio, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. E aí no mesmo momento veio a palavra também, 1000 cairão ao teu lado, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Naquele momento que eu fiquei assim, angustiada em saber que uma pessoa tinha falecido ali, veio essas duas mensagens na minha mente. E ali eu peguei e falei com o Senhor, se Ele me desse fôlego de vida, eu saísse da UTI, eu queria louvar na igreja, o primeiro hino que eu ia louvar, eu cuido de ti. E ali eu falei com a minha irmã nesse mês, a minha vontade era louvar esse louvor, eu cuido de ti, quando fizesse o culto de ação de graça. E a minha irmã falou assim, nossa, esse louvor eu cantei para você entubada, você lembra? A minha irmã cantou esse louvor, eu cuido de ti, no momento que eu estava entubada. E ali eu recebi, eu fiquei ali quase 13 dias na UTI, fui pro quarto. Na UTI, quando eu comecei a sentar, eu comecei a fazer fisioterapia, fui pro quarto, fazia fisioterapia de manhã e à tarde. E aí o fisioterapeuta falou comigo, olha, você é uma mulher de sorte, a sepsia mata. Você já pesquisou aqui? Você está no quarto, você pesquisou no seu celular que a sepsia mata? É difícil a pessoa sobreviver. Aí eu falei, não é sorte, é Deus. Deus que mudou a minha vida. E assim, para ele, o fisioterapeuta era sorte, né? Para mim é Deus. Deus, ele me deu uma nova chance, né? E aí eu tinha falado com o Senhor que eu ia dar testemunho. E eu cumpri o meu voto. Eu tive em igrejas em Juiz de Fora, eu fui em igrejas em Piau, fui em Tabuleiro, tive aqui no Córrego, em mais igrejas, porque tem a minha, tem outra evangélica. Eu tive em bastante igreja. O Vinícius cumpriu o voto que fez com o Senhor. Quando eu cheguei, passou um tempo, ele fez o culto para mim em ação de graça. O pastor Ailton também fez o culto na igreja de ação de graça. E ali eu fiz a fisioterapia de manhã e de tarde lá no hospital para mim estabilizar, né? Reabilitação, conseguir andar, porque eu tinha dificuldade, porque ter ficado acamada, a sepsia prejudica a gente sente fraqueza. E ali, no dia que eu recebi alta, eu internei dia 15 de março no HU, e eu saí dia 4 de abril. No dia que eu saí dia 4 de abril, eu falei com a doutora, eu vou fazer meu acompanhamento. Aí ela falou comigo, olha, você tem uma consulta na próxima segunda. Semana que vem você vai no outro HU para você consultar. Cheguei, fui no dia da consulta marcada, eu fui lá. Aí o doutor, falei com ele, doutor, eu tô sentindo dor na barriga ainda. Ele falou assim, não, é as inflamação da heparina, porque a gente toma de manhã e à noite, para evitar trombose, porque eu fiquei acamada, né? Era isso que estava inflamando minha barriga, era a heparina. Ele falou comigo, você está livre, você não precisa mais voltar aqui não. Você tem sorte, você é uma mulher de sorte. Hoje você vem no retorno, você não depende mais não, você já está curada. O seu exame, quando eu saí, o médico, ele falou comigo assim, tudo indica que o sintoma seu parecia uma leptospirose, mas
vai sair o outro exame de sangue para confirmar se você teve ou não. Mas aí quando eu fui no retorno, o doutor falou comigo, olha, não saiu o resultado, eu olhei no computador aqui, não saiu o resultado do laboratório, mas fica tranquila, não precisa preocupar o que você deu ou não, porque você é de sorte, você teve a sepse, você está bem e você não depende mais de retornar aqui. Então eu saí do hospital, passei apenas por uma consulta. Em 2019, no ano seguinte, a minha menina teve convulsão. E ali eu pude cuidar dela. O Senhor me deu oportunidade de vida. E depois, no outro ano, a minha menina teve em casa vômito, tomou bromopida por vômito. E de madrugada, no dia 14 de fevereiro de 2019, a minha menina com 3 anos, ela teve uma convulsão e causou uma encefalite. E ali a gente chegando na Regional Leste, levando ela foi transferida para João Penido. E ela ficou 5 dias na UTI, 2 dias sem acordar. A hora que ela abriu o olho, ela chamava, olhava para um lado e para o outro. Aí eu até perguntei com a doutora, será que ela demorando a falar? A doutora falou assim mesmo, vamos esperar, aguardar o que é. A minha menina foi para João Penido no dia que ela completava os 3 anos dela. Naquele dia ela fez 3 anos estando na UTI, mas ali ela ficou 2 dias no isolamento, porque a convulsão dela, a doutora suspeitava de meningite. Aí ela ficou no isolamento, suspeita de meningite. Depois que saiu o resultado da coluna, o óleo da coluna colheu dela, e a tomografia saiu mais rápido, o da coluna saiu, aí falou, não tá descartada a meningite da sua menina, ela tá com encefalite. No momento que descobriu que era encefalite, ela ficou no meio das outras crianças na UTI, passou 5 dias ali, alimentou por sonda. Chegou no quarto, a minha menina, graças a Deus, ela não dependeu de fazer fisioterapia. O fisioterapeuta foi ver ela, ele falou comigo, olha, costuma a criança dar convulsão, a criança que dá encefalite ou dá alguma inflamação na cabeça, costuma elas depender de fisioterapia. Sua menina, você deu sorte com a sua menina, porque tinha criança lá que eu conheci, que deu o mesmo sintoma dela e dependeu de fisioterapia. E Deus protegeu ela, que ela nem precisou. Ela foi para o quarto, ela ficou medicando, ficou 23 dias, medicou com antibiótico, andava para os corredores, eu carregando a máquina, ela não parava em momento nenhum, ficou toda esperta andando para o corredor. O momento difícil foi só os 5 dias na UTI, quando foi para o quarto ela já ficou animada. E Deus operou na vida dela, como operou na minha vida. O Senhor, Ele faz o impossível, né? Então, assim, não desista de orar. Não importa o que a medicina diz. Você tem que confiar, você tem que buscar a Deus. Porque o Senhor, Ele tem todo o poder de mudar toda a situação. E na palavra do Senhor diz, João 3,30, é necessário que eu diminua e que Ele cresça. Então, assim, quando a gente conta um testemunho, é para a glória de Deus. O Senhor não mudou a minha vida, o Senhor não me devolveu saúde. Não foi mérito nenhum meu, porque a gente é falho. Nós, seres humanos, falhamos, erramos com o Senhor. A misericórdia do Senhor me alcançou como alcançou a vida da Alice, da minha filha. 1 ano depois, eu tive que cuidar dela na UTI e ela hoje está aí com toda a saúde, brincando. Então, assim, quando Deus faz algo na sua vida, conte, dê testemunho. É o nome dele que vai ser glorificado. A gente, Elisimar, agora vai mostrar os papéis que ela escreveu lá no CTI, entubada. Depois do final do vídeo também eu vou colocar eles passando para vocês conseguirem ler melhor, né? Mas ela estava entubada quando ela escrevia esses papéis pra gente da família, né? E pra você que tem alguém na sua família que está enfrentando também o Vale da Sombra da Morte, eu quero dizer pra você, não desista, né? O Senhor, Ele é maior, né?
Busque ao Senhor, porque Ele vai dar a vitória, né? Porque o nosso Deus, Ele é fiel, né? A Elisimar, quando atravessou o vale da sombra da morte, né? Nós buscamos, iam no monte, como ela falou, buscamos na igreja, né? E o Senhor mudou o quadro, né? Vamos confiar no Senhor, porque Ele muda todo o quadro. Eu agradeço a todos que estavam orando por mim e que orou pela Alice e continua orando pela nossa família, que nós precisamos de um milagre. Então todos ficam na graça e paz. Fica na graça e paz. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto, o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes os seus planos não consigo entender, mas prefiro confiar